Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova do Enem de 2023, primeira aplicação. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 114 diz o seguinte: o petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, onda mecânica, através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo, entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração deve ser a reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 segundos. O segundo eco chega 1,1 segundo após a emissão do pulso. A velocidade do som na camada líquido em metro por segundo é. Então o que a questão quer saber é a velocidade do som nos líquidos. E aí, gente, na maioria dos problemas, a velocidade nos líquidos é da ordem de 1.400 metros por segundo. Mas vamos calcular para ver se de fato é verdade. Então, gente, como é que a gente vai fazer o cálculo disso aqui, ó? Primeiro ele deu esse intervalo de tempo daqui para cá. O intervalo de tempo do primeiro trecho aqui, ele foi de 0,5 segundos, ou seja, o som foi e voltou em 0,5 segundos. Depois, nós temos exatamente esse outro trecho aqui, ó, aonde o som ele foi e voltou. Aí o intervalo de tempo aqui no caso, que eu vou chamar de intervalo de tempo 2, foi de 1,1 segundos. Qual foi a diferença entre esses dois trechos? É que um foi apenas de rocha e o outro foi apenas de líquido. O que isso significa dizer que a gente, para poder saber o intervalo de tempo aqui só da região do líquido, basta a gente fazer o que? A diferença entre os dois intervalos de tempo. Então nós pegaremos aqui o intervalo de tempo ΔT, vai ser o intervalo de tempo de 2 menos o intervalo de tempo de 1. Quem foi o intervalo de tempo de 2? 1,1 menos o intervalo de tempo de 1, que é 0,5. Então 1,1 menos 0,5 dá exatamente 0,6 segundos. Então esse é exatamente o intervalo de tempo total. Daí agora, o que nós precisamos calcular não é a velocidade aqui no líquido, e ela é constante dentro do líquido. E ele já deu a distância, ó, que é 450 metros. Contudo, a gente tem que levar em detalhe uma pequena coisa. Esse intervalo de tempo aqui é o intervalo de tempo de ida e volta. Então significa dizer que essa distância, ela é como se fosse a distância apenas de ida. Aí a gente tem dois modos. Ou eu pego o intervalo de tempo e divido por 2 para achar o tempo só de ida. Ou então eu pego a distância, que aqui no caso é exatamente o nosso ΔS. E aí a gente vai calcular ele de forma dobrada. Já que o tempo é dobrado, então a gente pode calcular a distância também dobrada. Qualquer um dos dois dá certo do mesmo jeito. Aí eu vou fazer, gente, dobrando a distância. Então vai ser 2 vezes o ΔS1. Esse cara aqui é o que eu vou chamar de ΔS1. Aí vai ficar 2 vezes o 450. 2 vezes 450 dá 900 metros. Aí com isso a gente achou exatamente a distância percorrida. Se a gente tem a distância percorrida e tem um tempo e queremos saber a velocidade e sabemos que a velocidade de uma onda em um mesmo meio ele não muda, então significa dizer que agora a gente vai usar a fórmula da velocidade média, que é ΔS dividido por ΔT. Aí no caso, quem é o nosso ΔS? O ΔS é o 900 dividido pelo ΔT, que é exatamente 0,6. Aí a gente desloca a vírgula aqui, uma casa para a direita, então a gente acrescenta um zero aqui em cima, ou a gente multiplica tanto o numerador quanto o denominador por 10. E aí nós vamos ter então 9.000 dividido por 6.
E quanto é que dá 9.000 dividido por 6? Dá exatamente 1.500 metros por segundo. Ou seja, o nosso item correto é exatamente o item D, de Deus no coração de cada um de vocês, beleza? Então, pessoal, espero que tenha gostado de mais essa videoaula e a gente fala da ideia de movimento uniforme associada à ideia de ondas. Então, tecnicamente, estamos falando de onda sim, já que a gente fala em eco, fala na questão da ida e da volta do som. Então, naturalmente, estamos falando de onda. E aí nós temos a quarta, né, questão só falando de ondas, beleza? Então, gente, desde já, um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente, fui!